Fala, queridos telespectadores, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o segundo episódio da Lei 12.965, que trata sobre a internet, traz seus princípios e outras coisas. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar com seus melhores amigos e vamos lá. Subseção 1 da Guarda de Registros de Conexão. Artigo 13. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 ano, nos termos do regulamento. Parágrafo 1º. A responsabilidade pela manutenção dos registros de conexão não poderá ser transferida a terceiros. Parágrafo 2º. A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderá requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior ao previsto no caput. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, a autoridade requerente terá o prazo de 60 dias contados a partir do requerimento para ingressar com o pedido de autorização judicial de acesso aos registros previstos no caput. Parágrafo 4º. O provedor responsável pela guarda dos registros deverá manter sigilo em relação ao requerimento previsto no parágrafo 2º, que perderá sua eficácia caso o pedido de autorização judicial seja indeferido ou não tenha sido protocolado no prazo previsto no parágrafo 3º. Parágrafo 5º. Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na seção 4 deste capítulo. Parágrafo 6º. Na aplicação de sanções pelo descumprimento ou disposto neste artigo, serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem oferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. Subseção 2 da Guarda de Registro de Acesso a Aplicações de Internet na Provisão de Conexão. Artigo 14. Na provisão de conexão, onerosa ou gratuita, é vedado guardar os registros de acesso a aplicações de internet. Subseção 3. Da Guarda de Registros de Acesso a Aplicações de Internet na provisão de aplicações. Artigo 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica que exerce essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos, deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 meses, nos termos do regulamento. Parágrafo 1º. Ordem judicial poderá obrigar, por tempo certo, os provedores de aplicações de internet que não estão sujeitos ao disposto no caput a guardarem registros de acesso a aplicações de internet, desde que se trate de registros relativos a fatos específicos em período determinado. Parágrafo 2º. A autoridade policial, o administrativo ou o Ministério Público poderão requerer cautelarmente a qualquer provedor de aplicações de internet que os registros de acesso a aplicações de internet sejam guardados, inclusive por prazo superior ao previsto no caput, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 13. Parágrafo 3º. Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na seção 4 deste capítulo. Parágrafo 4º. Na aplicação de sanções pelo descumprimento ou disposto nesse artigo, serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem oferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. Artigo 16. Na aprovação de aplicações de internet, onerosa ou gratuita, é vedada a guarda. Inciso 1. Dos registros de acesso a outras aplicações de internet sem que o titular dos dados tenha consentido previamente, respeitado o disposto no artigo 7º. Ou, inciso 2. De dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para o qual foi dado consentimento pelo seu titular, exceto nas hipóteses previstas na lei que dispõe sobre a proteção de dados pessoais. Artigo 17.
Ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei, a opção por não guardar os registros de acesso a aplicações de internet não implica responsabilidade sobre danos decorrentes do uso desse serviço por terceiros. Seção 3. Da responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Artigo 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Artigo 19. Galera, artigo que fundamentou a decisão do bloqueio Telegram. Enfim, fiquem espertos. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Parágrafo 1º. A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. Parágrafo 2º. A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no artigo 5º da Constituição Federal. Parágrafo 3º. As causas que versarem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juízes especiais. Parágrafo 4º. O juiz, inclusive no procedimento previsto no parágrafo 3º, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo da internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Artigo 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o artigo 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário. Parágrafo único. Quando solicitado pelo usuário que disponibilizou o conteúdo tornado indisponível, o provedor de aplicações de internet que exerce essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos, substituirá o conteúdo tornado indisponível pela motivação ou pela ordem judicial que deu fundamento à indisponibilização. Artigo 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido. Seção 4. Da requisição judicial de registros. Artigo 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial civil ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda ou fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade, inciso 1, fundados indícios da ocorrência do ilícito, inciso 2, justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória,
E, inciso 3, período ao qual se referem aos registros. Artigo 23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro. Capítulo 4. Da atuação do poder público. Artigo 24. Constituem diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no desenvolvimento da Internet no Brasil. Inciso 1. Estabelecimento de mecanismo de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática, com a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil e da comunidade acadêmica. Inciso 2. Promoção da racionalização da gestão, expansão e uso da internet, com participação de comitê gestor da internet no Brasil. Inciso 3. Promoção da racionalização e da interoperabilidade tecnológica do serviço do governo eletrônico entre os diferentes poderes e âmbitos da federação, para permitir o intercâmbio de informações e a celeridade de procedimentos. Inciso 4. Promoção da interoperabilidade entre sistemas e terminais diversos, inclusive entre os diferentes âmbitos federativos e diversos setores da sociedade. Inciso 5. Adoção preferencial de tecnologias, padrões e formatos abertos e livres. Inciso 6. Publicidade e disseminação de dados e informações públicos de forma aberta e estruturada. Inciso 7. Otimização da infraestrutura das redes e estímulo à implantação de centros de armazenamento, gerenciamento e disseminação de dados no país, promovendo a qualidade técnica, a inovação e a difusão das aplicações de internet, sem prejuízo à abertura, à neutralidade e à natureza participativa. Inciso 8. Desenvolvimento de ações e programas de capacitação para o uso da internet. Inciso 9. Promoção da cultura e da cidadania. E, inciso 10, participação dos serviços públicos de atendimento ao cidadão de forma integrada, eficiente, simplificada e por múltiplos canais de acesso, inclusive remotos. Artigo 25. As aplicações de internet de entes do poder público devem buscar, inciso 1, compatibilidade dos serviços do governo eletrônico com diversos terminais, sistemas operacionais e aplicativos para o seu acesso. Inciso 2. Acessibilidade a todos os interessados, independentemente de suas capacidades físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais, mentais, culturais e sociais, resguardados aspectos de sigilo e restrições administrativas e legais. Inciso 3. Compatibilidade tanto com a leitura humana quanto com o tratamento automatizado das informações. Inciso 4. Facilidade de uso dos serviços do governo eletrônico. E, inciso 5. Fortalecimento da participação social nas políticas públicas. Artigo 26. O cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação em todos os níveis de ensino inclui a capacitação integrada a outras práticas educacionais para o uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico. Artigo 27. As iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de promoção da internet como ferramenta social devem, inciso 1, promover a inclusão digital. Inciso 2, buscar reduzir as desigualdades, sobretudo entre as diferentes regiões do país, no acesso às tecnologias da informação e comunicação e no seu uso. E, inciso 3, fomentar a produção e circulação de conteúdo nacional. Artigo 28. O Estado deve, periodicamente, formular e fomentar estudos, bem como fixar metas, estratégias, planos e cronogramas referentes ao uso e desenvolvimento da internet no país. Capítulo 5. Disposições finais. Artigo 29. O usuário terá a opção de livre escolha na utilização de programa de computador em seu terminal para exercício do controle parental de conteúdo entendido por ele como impróprio a seus filhos menores, desde que respeitados os princípios desta lei e da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único.
cabe ao poder público, em conjunto com os provedores de conexão e de aplicações de internet e a sociedade civil, promover a educação e fornecer informações sobre o uso dos programas de computador previstos no CAPT, bem como para a definição de boas práticas para a inclusão digital de crianças e adolescentes. Artigo 30. A defesa dos interesses ou dos direitos estabelecidos nesta lei poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma da lei. Artigo 31. Até a entrada em vigor da lei específica prevista no parágrafo 2º do artigo 19, a responsabilidade do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, quando se tratar de infração a direito de autor ou a direitos conexos, continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente aplicável na data da entrada em vigor desta lei. Artigo 32. Esta lei entra em vigor após decorridos 60 dias de sua publicação oficial. Galera, é isso aí, meta cumprida. Chegamos ao final de mais uma lei. Parabéns se você chegou até aqui e fique atento com as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o bloqueio da rede Telegram e outras redes sociais. Galera, se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho. E bons estudos. Até a próxima. Um forte abraço e deixe aí seus comentários. Tchau!